É Natal, irmãos. Jesus nasceu, vai nascer, está nascendo, mas nos nossos corações já nasceu. Ele nasceu lá atrás e precisa nascer a cada dia em nossos corações, no seu coração. Você que ainda não teve Cristo como seu Salvador e Senhor, pensa nisso. Se você está aqui, é nosso convidado, nosso amigo visitante, pensa nisso. Jesus nasceu. O problema não é o nascimento dele, é que ele um dia voltará. E quando ele voltar, só vai levar aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Amém? Então, fica ligado, porque nasceu o Redentor. Alerta, ó terra, entoa. Vamos cantar com alegria? Solta sua voz. Canta aí tenor, contralto. Ó o pastor Jesus cantando tenor aqui, ó. Solta a voz. Canta aí tenor, contralto. Você não estava rouco agora aqui, rapaz? Estava. Ah, estava. Vamos lá, irmão. Nasceu o Redentor. Alerta, ó terra entoa, o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova circuncidar, e tão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu. Tá bonito. O negro indecível gritou se rasgou, os montes através, o brado ressoou, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, a terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Redentor, nasceu. Desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor.
Obrigado, viu? Obrigado. Irmãos, que boa que é essa? Que boa que é essa? Nasceu. Então, vamos lá? 1, 2. Nasceu o Redentor. Amém. Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Sexta-feira passada tivemos aqui na nossa igreja o 20º recital de alunos do Centro de Ensino Musical. Confira! A Rede Aliança está em festa por mais uma multiplicação. Parabéns aos coordenadores Jonei e Valesca, aos supervisores Estênio e Fabi, aos líderes Kio e Marli e aos novos líderes Vitor e Juliana. Louvamos a Deus, glória somente a Ele. Está chegando o culto da virada, momento de gratidão por 2019 e de entrega total para 2020. Venha fazer a passagem do ano junto conosco, como corpo e como família. Anota aí, dia 31, uma terça-feira, às 22 horas. Queremos convidar você, sua família e amigos para o culto de celebração que nossa igreja faz tradicionalmente todos os anos no dia de Natal. Este ano, nosso tema será a Glória de Deus. O mesmo culto acontecerá no dia 25 em 2 horários, às 17 horas e às 19h30. Escolha um horário e não deixe de participar dessa linda festa com coral, orquestra, dança, teatro e palavra para o nosso aniversariante, o Senhor Jesus. Venha glorificar a Deus conosco. Já estamos no mês de dezembro com muitas programações especiais, por isso fique de olho no que acontece e no que não acontece e se programe para participar dos eventos conosco, como forma de gratidão ao Senhor. Dia 25, quarta-feira, musical de Natal. Dia 31, terça-feira, culto da virada. E atenção, o culto Sexta de Bênção, o Tadel e as vigílias só retornam em fevereiro nos dias normais. O culto de oração, que acontece todos os dias às 7 da manhã, está em recesso e retorna no dia 20 de janeiro. O Viva a Vida também está em recesso e retornará às suas atividades no dia 6 de fevereiro. As reuniões de pequenos grupos devem acontecer normalmente. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que gostoso celebrar o nascimento do nosso Senhor, né? Muita festa e nós continuamos com o nosso recadinho, né, como pais discipuladores, lembrando a nossa responsabilidade de ministrarmos aos nossos filhos as verdades da palavra de Deus, para que o mundo não possa influenciar com enfeites, né, parecendo-se verdades. Mas nós precisamos lembrar que a palavra de Deus ensina e deixar fixo na mente dos nossos filhos, para que eles possam celebrar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro nascimento do nosso Senhor Jesus. Nós tivemos sexta-feira o Natal do Mini, celebrando com as crianças, quantas crianças lindas, celebrando glória a Deus nas alturas, pela vida do nosso Senhor Jesus. Foi muito lindo.
todas as crianças, lindas, 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 maravilhoso. E nós queremos lembrar que o nosso Drops dessa semana está mais uma vez enfatizando para que nós possamos participar com os nossos filhos, trazer a mensagem verdadeira aos nossos filhos de uma maneira bem gostosa, bem lúdica, para que eles possam fixar essa verdade. E lá no Drops vai sugerir essa semana para que você separe lá na sua casa lençol, camisetas grandes, roupas, para que você possa ensinar onde cada criança será, cada filho, os pais, avós, aqueles que estiverem na casa, celebrar, ensinar a história do Natal, para que seu filho possa entender essa verdade e entender o propósito dessa verdade na nossa vida. Isso é o mais importante. Nós temos visto que a cidade está enfeitada, vários símbolos pela cidade, e é muito importante que nós, como pais que servem ao nosso Senhor, possamos buscar a origem de cada um desses símbolos, para que nós possamos explicar aos nossos filhos, e eles venham entender o que realmente tem a ver com a verdade, e não ser influenciado por aquilo que vai aparecendo, né? E nós trouxemos aqui um presépio, porque a gente está sempre ligado com materiais, lúdicos, para que as crianças possam ver realmente como é a história do Natal, para que a gente possa fixar os personagens, né? Os magos, os pastores, o bebê, os animais que estavam ali no estábulo, o anjo. Então, tudo isso pode ser usado para ensinar a verdade da história do Natal na sua casa durante essa semana, até que se passe esse momento, e aproveite para celebrar esse momento com os filhos, com as crianças. Amém? E a gente vai discipulando os nossos filhos, e aí depois a gente vai vendo um resultado. Lá em casa agora é uma de 14 e um de 8 meses. Ela já montou o presépio, já contou a história para o bebê, e já me deu a segunda ordem. Mãe, amanhã é a senhora que vai contar. Né? E é gostoso ver isso, né? Não a ordem, né? Mas ver que já aprendeu, que sabe o que tem que ser feito. E é assim que o Senhor vai realmente dando os resultados daquilo que nós fazemos. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos receber os nossos facilitadores, vamos orar e pedir que o Senhor realmente nos use com a autoridade do Espírito Santo de Deus nesta manhã, durante todo este domingo. Paizinho, nós estamos diante da Tua presença e queremos Te louvar, porque o Senhor nos deu o Seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos celebrar vida, e vida em abundância. Te louvamos, Te adoramos por essa verdade. Pedimos a unção do Senhor, como pais, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, Pai. Deus, e que os nossos filhos estejam diante do Senhor constantemente em obediência à Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor proteja cada um, guarde nos Teus braços, na Tua presença. Cerque-os, ó Deus, na Tua presença, para que eles não possam, Deus, ser engolidos por nenhuma influência do inimigo. Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os trabalhos nesse domingo, que as crianças, pré-adolescentes, possam entender a verdade ministrada nessa manhã, que elas saiam com o coração cheio da Tua presença. Pai, que os facilitadores realmente também, ó Deus, sintam a Tua presença a cada segundo, enchendo a vida deles ali na sala, ao ministrar a vida das crianças. Toma em Tuas mãos. Nós oramos e agradecemos a Tua presença aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças até 9 anos aqui na frente e os pré-adolescentes lá no fundo com a tia Tati, a tia Tainara. Que bom ter tantas crianças na nossa igreja. E nós gostaríamos, neste momento, de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez ou segunda vez, você que está visitando a nossa cidade também. E nós gostaríamos de te dar as boas-vindas. E, para isso, a gente gostaria que você ficasse em pé, para que pudéssemos realmente falar, seja bem-vindo, te dar um abraço. Então, os nossos visitantes, por favor, fiquem em pé neste momento, que a igreja quer conhecer você. Temos algum visitante? Nenhum, gente. Vamos trabalhar, hein? Vamos trazer. Sabe uma oportunidade de trazer visitantes? Nós vamos ter, dia 25 de dezembro, o Natal sendo comemorado de uma forma muito gostosa aqui na nossa igreja, com encenação, com musical, e você pode trazer um visitante. Os cultos vão ser às 17h e 19h30.
É no dia 25 que vamos ter esse culto bem especial. Está sendo muito bem preparado. Você vai poder convidar alguém e trazer. Então, fica o desafio para você, tá bom? Hoje, nós deixamos de lado, de não ter nenhum visitante, mas aí, dia 25, você traga um visitante para ouvir da palavra de Deus, para ouvir que Jesus nasceu. Amém? E nós vamos ter um momento muito especial, que é um momento quando a gente reconhece que Deus é que nos dá tudo. Reconhece que Ele é o dono de todas as coisas. E trazemos a Ele uma parte do que Ele nos dá. Nós devolvemos a Ele uma parte do que Ele nos dá. É o momento do ofertório. E nós sabemos que tem muitas pessoas, milhões de pessoas que não conhecem a Jesus e que necessitam conhecer a Jesus. A sua oferta vai ser usada para isso também. E nós vamos cantar um hino que fala sobre isso. Eis os bilhões, bilhões, né? Eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. E nós sabemos que Jesus nasceu e que Ele mudou a história. Então, nós vamos trazer nossas ofertas nesse instante e vamos ajudar a evangelizar o nosso país e o mundo. Amém? Abertas. Vamos lá, vai Wilson. Olival, canta aí, filho. É, você mesmo. Isso. Jalminha, Duarte, Ladir, Laurênio, vamos lá. Todo poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu. E depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim. Vai, meninas, tá bonito.
Alfredo, São José. Vamos lá, Chico, vamos. Isso. Jete. Paulinho. Vamos, Éder. Pastor Jeff, canta. Isso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém. Glória a Deus, podem sentar com vocês as meninas lindas do Viva a Vida Encanto. Olha que beleza. Aqui, ó, agora. Ah, você quer chegar aquele ali? Pode falar, não tem problema não. O culto é nosso, é culto para o Senhor. Você quer esse microfone mais para lá? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar no meio de você daqui assim, ó. Assim. Aí chega para lá. Faz assim. Olha que beleza. Pronto aí. Assim que você queria? Pronto. Mandou, tá mandado. Bom dia, irmãos. É uma satisfação muito grande o nosso conjunto Viva a Vida Encanto estar aqui nessa manhã para louvar o nosso Deus. Esse mês nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, então nós vamos cantar 2 músicas alusivas ao Natal. A primeira é bem conhecida de todos, é o Vinde Fiéis, e a segunda é o Natal de Cristo. Olha, nós gostaríamos de contar com o apoio de vocês cantando conosco. Então, nós vamos cantar a primeira estrofe do hino, vocês vão cantar conosco. E aí, o coro nós cantamos. Daí a segunda estrofe também vocês cantam conosco e o coro termina, tá?
estrelas fulgurantes, Feliz Natal de Jesus Salvador. Brilhante estrela surgiu neste dia, nascendo um reino de amor e de luz. O mundo inteiro vibra de esperança na nega luz de um novo alvorecer. Da glória eterna ao mundo descendo, humilde e pobre se fez o Senhor. Na manjedoura de Belém nascendo, ligou a terra aos céus pelo amor. Cantemos glória, Cristo Rei eterno, sejamos gratos pelo seu Natal. Vinde adorar o Rei, a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Vinde adorar o Rei, a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Obrigada, viu, Lorena? Foi joia. Todos dois que vai ficar aqui, mas... Bom dia, amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Que delícia, que bênção que é, né?
a gente poder ser edificado, abençoado a cada momento e a cada instante. E dezembro é assim, vai mexendo com a gente vai tentando fazer em dezembro o que não deu para fazer o ano inteiro. Vocês perceberam? Que a gente vai tentando fazer tudo e não dá tempo, mas é assim mesmo. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá e glória a Deus que a gente tem muito que comemorar. É muito gostoso a gente saber que na igreja evangélica a gente celebra o Natal com alegria, com um coração transbordante. E nessa manhã eu quero compartilhar com os amados sobre um tema que a gente fala é Deus. E é baseado no segundo livro de Reis, capítulo 22. Então, se você quiser abrir, segundo livro de Reis, capítulo 22, versos 1, 2 e 3. E é interessante que o contexto, para a gente entrar no texto, o capítulo 21, um capítulo antes, segundo Reis, capítulo 21, ele vai falando da história de um rei, o rei Manassés. Manassés significa, o nome Manassés, esquecido, ou aquele que esquece. E é interessante que Manassés, ele mostra o quanto que ele esqueceu de Deus. Se você olhar o versículo 2 do capítulo 21, segundo o livro de Reis, você vai perceber que Manassés não foi aprovado, ele foi reprovado pelo Senhor. Você pode imaginar alguém lutando, trabalhando, correndo o ano inteiro, chegar no final do ano e ser reprovado? Isso aconteceu com Manassés. O versículo 3 vai dizendo que Manassés, ele trouxe para o templo do Senhor coisas que já tinham sido tiradas, destruídas, acabadas, ele trouxe de volta. E ele trouxe isso com um propósito, para provocar a ira de Deus. Você pode imaginar alguém provocando, desafiando a Deus, não vou fazer, não quero, não gosto. Manassés era um rei de Israel. Eu não estou falando de alguém que é lá do mundo, que não tem nada a ver com Deus. Eu estou falando com alguém que era líder de uma nação, do povo de Israel, que era Manassés. Se você olhar o versículo 6 do capítulo 21, Manassés provoca tanto a ira de Deus. Manassés pega os seus filhos e oferece como um holocausto a um deus pagão. Você pode imaginar pegar os seus filhos? Eu tenho um filho só, né? A gente brinca que a gente tem tudo um. Então imagina pegar o seu filho e colocar como um sacrifício a um deus pagão. Foi o que Manassés fez. Ele esquecendo de tudo. Versículo 9 do capítulo 21 diz assim: mas o povo não quis ouvir. Versículo 9 diz isso, mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído de diante dos israelitas. É impressionante que tem horas que a gente não quer ouvir. Você imagina ali o seu filho adolescente, que você vai dando orientação, mas ele não quer ouvir. Sabe aquela história do Joãozinho, senta Joãozinho lá na escola, né? E a professora está dizendo, Joãozinho fica sentado, senta Joãozinho. E ele fica o tempo todo andando, correndo, e fala assim, Joãozinho, vai falando bravo, vai falando de todos os jeitos, e Joãozinho continua em pé. Aí a professora diz, Joãozinho, eu vou pegar você, vou levar para a diretoria. Aí ele senta. E o Joãozinho diz assim, professor, sim, João, o que é que foi? Eu estou sentado, mas aqui dentro eu estou em pé. Tem gente que é assim, que não quer ouvir a orientação, os cuidados de Deus. Manassés foi exatamente esse rei, queridos, que esqueceu da vontade de Deus e provocou um caos tão grande na vida do povo, que fez pior do que as nações pagãs antes do povo de Israel chegar ali. É nesse contexto, né, que Manassés, ele morre, depois de vários anos liderando, surge o seu pai Amon, que dura 2 anos no reinado, é assassinado, e surge Josias, que é o texto de hoje, capítulo 22. Josias, ele vai
surgindo nesse contexto. E se você olhar o pai assassinado, o avô que esqueceu de Deus, Josias tinha tudo, queridos, para crescer com o coração amargurado e totalmente ser uma pessoa maldosa na vida. Mas Josias, ele não escolheu isso. Ele preferiu andar com Deus. Tem momentos na nossa vida que é assim, que a gente percebe a mão de Deus. Tem momentos na sua vida, na minha vida, que a gente fala assim, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Vou dar um exemplo. Alguns meses atrás eu estava dirigindo aqui no centro da cidade, estava na Maracaju, quase chegando na Rui Barbosa, o semáforo fecha, e eu ouço uma voz, muda de faixa. E eu aprendi a não questionar Deus, eu mudei de faixa. Eu estava do lado direito, dirigindo o carro, e fui para a parte central. Fechou o sinal, eu parei, do meu lado direito um Gol branco, zerinho, dava para ver o plástico, né, lá dentro, no estofado, sem a placa, e o caminhão que vinha atrás perdeu o controle, não freou e entrou em cheio naquele carro novinho. E eu olhei assim, se eu não tivesse ouvido a Deus, era eu ali atrás que teria batido. Tem momentos que a gente diz assim, é Deus. Se não fosse Deus, onde eu e você estaríamos nesse exato momento? Você pode imaginar onde você estaria se não fosse Deus? E é justamente isso que a gente quer trabalhar nessa manhã. Deus muda a nossa vida quando a gente abre espaço para Ele. Você pode repetir comigo? Deus muda a nossa vida quando a gente abre espaço para Ele. Feche seus olhos um pouquinho. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de acordar no dia de hoje. Muitos não puderam acordar no dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de vir aqui adorar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque a gente pode louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, estar em comunhão com os amados irmãos. Pai, nos abençoa nesse instante em que vamos refletir um pouco da Tua palavra. Nos ajuda a entender que tudo é Deus, que em todo tempo é o Senhor agindo, mesmo quando a gente não tem resposta, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não quer e não tem condições de mudar a circunstância. Nos ajuda a crer e a viver que é Deus no controle absoluto de todas as coisas. Nós te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O grande desafio para nós nessa manhã é mudança. Repete comigo, mudança. A gente precisa mudar. A gente está sempre em mudança, né? O clima muda, a circunstância à nossa volta muda, né? Os desafios econômicos mudam, né? A gente gostaria de ter a experiência que a gente tem hoje com a idade de 20 e poucos anos, né? Aí a gente brinca dizendo, ia ser uma covardia, né? Imagina você com a experiência de hoje com 20 e poucos anos. O desafio para nós é que Deus, o nosso Deus, Ele quer nos ensinar 3 coisas. Primeira coisa, é Deus quem muda, é Deus quem aprova a nossa vida. Repete comigo, é Deus quem aprova a nossa vida. Segunda coisa, é Deus quem reforma a nossa vida. Repete comigo, é Deus quem reforma a nossa vida. E terceiro, é Deus quem transforma a nossa vida. Vamos lá? É Deus quem transforma a nossa vida. 3 verdades nesse texto. Tem muitas outras, mas eu vou me deter, a princípio, nessas nos próximos minutos. A primeira coisa que a gente vai aprendendo é Deus quem aprova a nossa vida. Versículo 2 do capítulo 22 do livro de Reis. Diz assim, ele, Josias, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, o rei de Israel, ele foi escolhido, foi eleito por Deus. E ele, apesar de ter todo aquele histórico, seu avô, seu pai, ele escolheu andar nos caminhos do Senhor. Queridos, isso mostra que a nossa vida precisa de foco. A nossa vida precisa estar focada. Se você não estiver focada,
as circunstâncias da vida vão desviar você. Se você não estiver focado naquilo que Deus tem planejado na tua vida, você não vai experimentar as bênçãos que Deus tem para você. Uma vida focada te vai levar, te vai fazer você chegar aonde Deus tem planejado para você. Então você precisa de foco. Foco ao ler a palavra de Deus. E eu imagino que o que acontece comigo, com certeza acontece com muitos aqui. Você vai orar e você começa a orar preocupado com a vida, a sua mente vai devagando. Você começa a pensar naquilo que você precisa fazer. Você começa a dizer, puxa vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que ligar para ciclano. E aí, quando você percebe, você já foi. Você precisa focar. Josias, o rei de Israel, ele estava focado em adorar, em servir ao Senhor. Uma vida focada faz toda a diferença. Nós estamos no Rio Grande do Sul, no mês passado, em novembro. Fomos para a organização da Igreja Batista lá em Tramandaí. E lá eu conheci o Cristiano. O Cristiano, ele chegou, já foi abraçando, um jovem dócil. Eu falei, Cristiano, conta a sua vida. Ele foi contando. E aí nós gravamos um videozinho que eu quero compartilhar. Conheço o Cristiano. Quem era o Cristiano? Então vamos assistir esse videozinho de 1 minuto e meio. De Tramandaí. Fui um cara que trabalhei em Deus de novo, dos 12 anos de idade, casei muito novo, com 17 anos de idade. Aí comecei a me envolver com drogas, com bebidas. Meus familiares não sabiam, porque eu tinha vergonha de dizer para eles. Muitas vezes ficava a noite toda na rua, só aparecia no outro dia em casa, né? Briguei, levei muitas pauladas na cabeça, de sinuca, brigava direto. Levei tiros, mas pela graça de Deus não fiquei com nenhuma sequela, né? Então era um cara que realmente vivia só nas coisas que não agradavam a Deus, né? Fiz muitas coisas erradas aí, me misturei com muitas coisas que não deveria ter me misturado. Então, hoje só tenho a agradecer a Jesus, né? Através de uma doença da minha mãe, enfermidade dela, eu acabei conhecendo a Cristo, né? Então a minha vida hoje realmente mudou. A minha vida hoje vai fazer 5 anos que eu me converti. Agradeço a Deus, o pastor Birajara, a Bárbara aí, né, que tem caminhado comigo. Então vai fazer 8 anos pela graça de Deus, não tem nenhum vício. Então só tem a dizer que realmente Jesus mudou a minha vida, né? Pedi perdão praticamente para a vila toda, porque brigava com todo mundo, né? Para minha esposa, pelas coisas que eu cometi a ela. Então hoje sou apaixonado por Jesus, tenho uma esposa linda, uma filha maravilhosa, com 18 anos, um menino lindo com 8 anos, só tenho a agradecer a Deus. E essa é a família do Cristiano. Você observou que quando ele vai compartilhando, ele se envolveu com drogas e ele tinha vergonha. E ele não falava disso. Não falava sobre isso, ele sabia que estava errado. E ele levou tiros, ele não deu para contar aí, mas depois ele foi lembrando de outros momentos. E ele brigava com a esposa. E num determinado dia ele brigou de tal maneira que ele quebrou o braço dela. Tão violento que ele era. Mas quando ele aceitou Jesus, ele se converteu, ele mudou de direção, ele foi de casa em casa, no bairro inteiro pedindo perdão. Ele chegava e dizia assim, você me perdoa? Olha, a lista era grande. Ele ia pedindo perdão. A esposa dele, que ainda não é crente, ligou para o pastor, o Birajara, um nosso missionário, falou, pastor, só pode vir aqui porque o meu marido ficou louco, está pedindo perdão para todo mundo. Você pode imaginar alguém que foi transformado. E ele abraça você, ele fala de uma maneira carinhosa. Queridos, quando a gente está focado no Senhor Jesus, a gente começa a deixar aquelas coisas ruins que impedem da gente avançar, da gente crescer em Cristo Jesus. O rei Josias estava focado. Ele sabia o projeto de Deus na vida dele. E ele queria impactar as pessoas que caminhavam com ele. Se você observar, versículo 7, olha o impacto da mudança na vida do rei Josias. Versículo 7 diz assim, mas eles
não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. A transformação, o impacto daquele rei foi tão grande, que quando ele planejou reformar o templo, ele disse, olha, nós vamos comprar um material, mas eles nem precisam prestar contas, porque eles estão agindo com honestidade. É igual aos nossos dias de hoje, né? A gente assina o contrato, assina a promissória, dá o cheque, e a gente brinca assim, é o cheque Jesus, ele voltará. A gente está percebendo que às vezes a nossa palavra não tem valor, não é verdade? Aqui não, eles falam, ó, Josias disse, olha, não precisa nem prestar contas. Tamanha era a confiabilidade, tamanho era a credibilidade que Josias causou na vida dessas pessoas, e essas pessoas começaram a reproduzir aquele ambiente. Você já ouviu, dize-me com quem tu andas, e eu vou dizer quem você é. Você já ouviu, as más companhias corrompe o bom costume. Josias, ele estava focado, sabe por quê, amados? Porque ele sabia que ele precisava da aprovação de uma única pessoa. A única pessoa que ele precisava ser aprovado era por Deus. E aí tem uma pergunta, para mim, para você, para a gente refletir. Onde está o teu foco de vida? Numa faculdade, é o foco de vida. Nos estudos para passar num concurso, é o teu foco de vida. A aposentadoria ou a casa que você quer comprar, qual é o teu foco de vida, onde você vai investir tempo, energia, atenção, cuidado, preocupação, qual é o teu foco de atenção completa? Muitos de nós queremos ser aprovados pelas pessoas, mas a única pessoa para quem você precisa ser aprovado é para Deus. Essa é a primeira coisa que eu vou aprendendo aqui nesse texto. Segunda coisa, é Deus quem reforma a nossa vida. Versículos 4, 5 e 6 diz assim: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Verso 6. Os carpinteiros, construtores, pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Naquela época, as pessoas, quando passavam na entrada da cidade ou em pontos estratégicos, eles iam depositando a sua oferta, sua contribuição para a reforma do templo. Josias havia convocado, olha, Deus tem nos abençoado tanto, nós vamos reformar, nós vamos deixar bonito, muito apresentável o nosso templo. E quem desejar vai depositando nos lugares estratégicos. E haviam guardas que ficavam lá monitorando, guardando, protegendo e recolhiam, e aí então traziam para as pessoas responsáveis. E com esse material eles iam pagando aos construtores, pedreiros, aqueles que iam fazendo uma supervisão da reforma do templo. E é interessante que, à medida que a gente vai vendo essa reforma acontecendo, a gente vai se perguntando o seguinte: um povo, queridos, focado, como a gente viu no primeiro momento, andando na presença de Deus, vai causando um impacto na vida das pessoas. Que áreas da sua vida, da minha vida, precisam de reformas? Dezembro é um mês que a gente tenta pintar a nossa casa, é um mês que a gente tenta fazer algumas reformas. Reformas é uma bênção, mas dá trabalho, né? Só que depois de pronto fica lindo. Que áreas na minha vida, na sua vida, a gente precisa de reformas? Que áreas que Deus às vezes não tem acesso para tocar ou para mudar, para reformar? Talvez a nossa maneira de falar, talvez o nosso jeito de ser. E eu vou lembrando do Cristiano. Quando ele se converteu, aceitou Jesus, ele mudou.
Se tornou uma pessoa dócil, amável, né? Ele abraçando todo mundo. Antes não, ele levava tiro, levava pancada, passava a noite fora, enchia a cara. E ele falou assim, é a misericórdia de Deus, eu estou tendo uma segunda chance, eu não posso desperdiçar, eu não quero perder. Eu lembro, queridos, que pastor Luciano Subirá estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, e ele conta uma experiência muito interessante. Ele encontra um amigo dele, que se tornou pastor, mas antes ele era bruxo, ele era feiticeiro. E ele pergunta para o seu amigo, olha, como é que era esse negócio de feitiçaria? E ele vai dizendo, olha pastor, eu não vou te contar porque é nojento demais, mas eu posso te dizer algumas coisas. E vou te contar uma experiência que ele viveu. E ele dizia, o diabo falou assim para mim, para eu pegar e fazer um trabalho num corpo morto no cemitério, com 15 dias morto. Então, eu fiz uma pesquisa, procurei alguém que havia falecido, entrado em óbito 15 dias, e eu comprei o direito de abrir e violar a sepultura e fazer o trabalho que o diabo estava mandando. Programei, organizei, cheguei lá, entrei no cemitério, violei a sepultura, e quando estava prestes a realizar o trabalho, tocando aquele corpo, o próprio diabo que havia me mandado, chega ali e diz, nesse corpo você não vai poder fazer o seu trabalho. E aquele feiticeiro diz, não, eu comprei, eu tenho direito, é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E o diabo disse assim, nesse você não vai mexer não, se você tocar nele você vai morrer. Aí ele falou assim, bem, então o negócio é sério. Ele não fez o trabalho, fechou. No dia seguinte ele foi pesquisar quem era a pessoa que ele estava ali violando uma sepultura, e descobriu que era uma esposa de um pastor. Ele começou a perceber que na Bíblia contava a história de Lázaro, 4 dias já cheirava mal. Agora imagina com 15 dias, irmãos. E ele chegou à seguinte conclusão, se Deus cuida de alguém que está morto há 15 dias, quanto mais o cuidado de Deus para aqueles que estão vivos. E aquele homem largou a feitiçaria e hoje é pastor no estado do Paraná, pregando a palavra de Deus. Que áreas na sua vida, na minha vida, a gente precisa de reformas? Que áreas na minha vida, na sua vida, a gente precisa deixar Deus agir, trabalhar, mudar, alterar, para a gente avançar? Terceira e última coisa que eu vou aprendendo nesse texto. Eu aprendo que é Deus quem aprova a nossa vida, é Deus quem reforma a nossa vida. Terceira coisa, é Deus quem transforma a nossa vida. Versos 8 até o versículo 20, ele vai compartilhando algumas coisas bem interessantes. Domingo passado foi o 2º domingo de dezembro. E no Brasil comemora-se o dia da Bíblia. Então, quando eu estava pregando domingo passado, e o propósito era esse, há uma pergunta. Qual é o impacto que o livro, a Bíblia Sagrada, causa na sua vida? Que mudanças, que transformações, que impacto a Bíblia causa na tua vida? Porque se não causa nada, tem alguma coisa errada, e não é com a Bíblia, nem é com Deus. A palavra de Deus causou um impacto na vida de Josias. Lembra, ele já era aprovado por Deus. Quando eles começaram a fazer a reforma no templo, eles acharam o livro, parte do Velho Testamento, parte da Torá, né, dos primeiros 5 livros do Velho Testamento, e levaram para o rei. Olha o que diz o versículo 11, a primeira atitude de Josias, quando ele demonstra o impacto da palavra de Deus na vida dele. Verso 11, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Primeira atitude daquele rei foi de humilhar-se, ele rasgou as suas vestes, ele se prostrou em terra, e algumas versões diz que ele joga cinzas, tamanho era a humilhação. Sabe quando você é pego em flagrante, a gente usa a expressão, ouve a expressão, a casa caiu. Não tem o que questionar. A pessoa pegou você no flagra, você estava lá com a mão na massa, né, realizando o que não deveria estar sendo realizado. Não tem o que dizer.
Quando Josias, o rei Josias ouviu isso, ele se humilhou, ele se rasgou por completo, né, toda a sua roupa, foi para o pó e disse assim, meu Deus. Ele não foi pego, ele não estava sendo reprovado, ele já tinha uma vida aprovada. Mas quando ele ouviu o que a palavra de Deus ministrava, ele se quebrantou diante do Senhor. Versículo 13, fala que ele não ficou apenas e tão somente na humilhação, se humilhando diante de Deus. Versículo 13, fala o seguinte, vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito nesse livro, que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Segunda atitude de Josias foi o seguinte, olha, orem por mim, ore pelo povo e ore por Judá. Ore por mim, porque eu preciso da graça de Deus. Ore pelo povo, porque o povo de Israel precisa da graça de Deus. Mas ore também por Judá, porque há pessoas que ou nasceram ou mudaram-se para cá e não são judeus e precisam ser alcançadas. É a mesma coisa de dizer, olha, orem por mim, pelo pastor Djalma, ore pelos membros da Primeira Batista, mas orem pelos moradores da cidade de Campo Grande. Esse é o desafio, este é o impacto que a palavra de Deus estava causando na vida de Josias. Ele se humilhou, ele começou a buscar em Deus direcionamento para entender, Senhor, o que está acontecendo? E aí o versículo 16, ele entende por que o juízo de Deus viria sobre aquele povo. Diz o versículo 16, assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. A palavra de Deus vai dando entendimento, queridos. E olha, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos prestar contas, vamos pagar pelo que nós fazemos de errado. Às vezes a gente pensa errado, mas não faz. Nós vamos prestar contas. Às vezes falamos, né, fora de tempo, fora de hora, fora da maneira correta. E a gente vai machucando também as pessoas. Josias percebeu, olha, vai trazer juízo, desgraça, em dois sentidos. Ao local. A terra seria alcançada, atingida pela desgraça. Então, a cidade, o local, talvez a terra não iria produzir mais como estava produzindo, ia ter seca, mas a maneira que o povo estava vivendo ia trazer a desgraça à mão, o juízo de Deus sobre o lugar, sobre o espaço físico, mas também, diz o texto, sobre os habitantes, seja ele judeu ou não judeu. Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai vendo as consequências de andar, de sair da rota que Deus tem para nós. O versículo 17 vai dizendo o motivo porque Deus iria trazer o juízo. Versículo 17. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. O motivo é abandono. Na nossa vida não é diferente, às vezes a gente vai dando um passo atrás. Ao invés de a gente sentar mais na frente, a gente acaba sentando lá no fundo para ninguém ver a gente chegar. A gente chega às vezes atrasado, né? Virou rotina na nossa vida. A gente vai, hoje eu não vou não, hoje está quente demais, eu não vou. Hoje não, hoje está frio demais, eu não vou. Hoje está chovendo. Lembra daquele desenho animado que eu, pelo menos, gostava de assistir? Céus, vida, raça. Parece que a gente, quando sai, desculpa a redundância, sai fora do projeto de Deus, a gente vira uma hiena. A gente vai dizendo assim, Deus está quente demais, aí Ele manda chuva. Não, Deus agora está abafado. Aí Deus tira a chuva, põe o frio. Não, Deus está frio demais.
A gente vai aprendendo aqui, queridos, que abandonar a Deus é entrar numa rota de colisão. Você vai bater. É que nem a placa daquele carro ou de caminhão que às vezes a gente encontra. Nós capota, mas não breca. A gente vai de uma maneira teimosamente, né, abandonando o caminho do Senhor. Essa era a atitude de Josias. Ele se humilhou e orou, porque ele entendeu que Deus iria trazer juízo, porque o povo abandonou. Mas o coração de Josias estava aberto, queridos. Presta bem atenção, o versículo 19 diz assim, Deus olhando para o rei Josias e começa a falar, já que o seu coração, Josias, se abriu, e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados, amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Teu coração, meu amado, está aberto para ouvir aquilo que Deus tem para você. Porque às vezes a gente não está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Quando Deus olha para Josias e começa a imaginar, o versículo 20 vai dizendo assim, fala da misericórdia de Deus. Portanto, já que eu vi seu coração aberto, já que eu vi você se humilhando, orando, portanto, eu o reunirei a seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre esse lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Coração aberto significa, meus amados irmãos, que Deus está olhando para nós, assim como olhou para Noé. Deus havia dito, vou destruir, vou acabar com o mundo. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Você pode ter uma história de vida difícil. Você pode ter razões em pessoas que falharam com você, né? Pessoas que pisaram na bola com você. Mas se você sai do projeto de Deus, quem sofre é você. Quem deixa de ser alimentado, quem deixa de ser edificado, quem deixa de ser abençoado é você. Mas Josias o que fez? Ele disse, olha, eu não vou comer esse lixo e se tornar amargo. Eu escolho andar com o Senhor. Eu escolho obedecer o Senhor. E foi o que Josias fez. E recebeu a graça de Deus naquele dia. A pergunta que eu tenho para você é, que mudanças a Bíblia está causando, provocando, construindo na tua vida? A palavra de Deus precisa, meu amado, minha amada, causar mudança na sua vida. Deixa eu lhe dizer uma afirmação. Ninguém vai para um inferno porque pecou. Ninguém vai para o inferno porque pecou. Deixa eu lhe contar uma história, para você entender melhor essa afirmação. Havia uma pessoa que matou, roubou e foi presa. E lá na cadeia, naquele país, ele recebeu a sentença de morte. Ele ia para o corredor da morte. O governador daquele estado decidiu dar uma carta de clemência, de misericórdia. Escreveu a carta, assinou a carta, colocou no meio da Bíblia, se disfarçou de pastor e foi visitar aquele presidiário, que estava condenado à morte. E ele chegou lá, aquele condenado começou a xingar, murmurar, criticar. O que você está fazendo aqui? Deus não existe, isso é tudo história. E ele foi provocando, incitando ao tal ponto dos guardas convidarem aquele pastor disfarçado, né? Ele era o governador, a sair. Depois que aquele governador saiu, os guardas ali chegaram naquele presidiário e falaram, você é louco, você não sabe quem era aquele homem? Ah, era um pastor qualquer. Era o governador do nosso estado. E você sabe o que ele, quando dizia assim, olha, eu tenho um presente para você, dentro dessa Bíblia para você, você sabe o que tinha dentro? Era a carta do seu perdão.
Chegou a hora dele passar pelo corredor da morte e ele disse: eu estou sendo condenado e morto não pelo que eu fiz, mas porque eu rejeitei o perdão do governador. É por isso que eu vou para a morte. Você não vai ser condenado pelo pecado que você fez, mas pelo perdão e a graça de Deus que você deixa de receber. É Deus, amados. Nós chegamos aonde nós chegamos por causa de Deus. É Deus quem aprova a nossa vida. Não são as pessoas, não são o que elas dizem. É Deus quem reforma a nossa vida quando a gente vai dando espaço para Ele agir. É Deus que transforma a nossa mente, o nosso coração, a nossa atitude, quando nós estamos prontos para obedecer. Feche seus olhos. Paizinho querido, cada um de nós aqui nesta manhã tem uma história de vida. Cada um de nós aqui podemos contar muitas bênçãos que temos recebidos, mas muitas lutas, muitas situações difíceis, complicadas, decepcionantes. Mas, ó Pai, seja a história boa ou ruim, a gente entende e a gente crê que a gente só está aqui por causa do Senhor. Pai, se alguém nesta manhã aqui tem buscado a aprovação do mundo, das pessoas, abre os seus olhos para que ela possa buscar a aprovação da única pessoa no universo que a gente precisa, é do nosso Deus. Pai, nos ajuda. Há áreas na nossa vida, na minha vida, que a gente precisa de reformas, mudanças. E nas reformas a gente vai encontrando palavras da Bíblia Sagrada que vai causando impacto na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, a cada momento, a gente permitir que o Senhor transforme, assim como o Senhor transformou a água em vinho no casamento nas bodas de Caná da Galileia. Transforma também, ó Deus, nosso jeito de ser, a nossa maneira de enxergar, a nossa perspectiva de vida, e nos ajuda a entender que é Deus o tempo todo e para a glória do Senhor. Essa é a minha oração, no doce nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse pós-lúdio, e aí nós estaremos saindo. Que você tenha uma manhã abençoada em nome de Jesus.